Urgente, meia Igor Coronado é oferecido ao Flamengo. Clube rubro-negro bate o martelo e define o futuro de Mateuzinho. Tite exalta a atuação do Mengão em Belém do Pará e fala da importância de trabalhar com os jovens na temporada 2024. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante para o crescimento do canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossas redes. Vem com a gente, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Tô recebendo o Mauro Santana, o locutor bacana. Que honra. Mauro Santana, estamos no mesmo voo de volta ao Rio de Janeiro. E a gente não combinou não, né, Mauro? É verdade, rapaz. Como é que é o destino, hein? Amizade de mais de 20 anos, né, Mauro? É verdade. O destino acaba conspirando a nosso favor. É verdade. E estamos aí longe de casa já há mais de 15 dias. Não. Eu não tô 17 dias. Mauro, eu não tô nem acreditando que essa noite, essa madrugada, eu estarei voltando para casa. Você também. Vamos encontrar aí os nossos familiares. Quem acha que é fácil, hein? A vida trabalhar com o Flamengo, olha aí. O Flamengo já tá no Rio. Também ficou esse tempo todo longe de casa, né? Os jogadores longe das famílias, o Tite, a comissão técnica, o staff. Ele até enalteceu isso, que ele não via a hora de voltar pro Rio de Janeiro para estar junto da família, né? É verdade. Mas a gente agradece muito o carinho da nação rubro-negra, né? Com certeza. É o combustível, é o gás. A gente foi recebido com muito carinho aqui em Belém, né, Mauro? Exatamente, isso justifica qualquer sacrifício que a gente faça, né? É verdade. Bom, Mauro, a gente já começa com uma informação urgente. Saiu agora no GE, Globoesporte.com. Inclusive, a torcida tinha feito campanha para a contratação desse jogador. Trata-se do meia Igor Coronado, que estará livre no mercado, está rescindindo, né, com o Al Ittihad. É o mesmo clube do Karim Benzema, né? Kanté e outros jogadores. O cara era o Coronado, só que aí os jogadores extra-série começaram a ser contratados pela Liga Saudita e alguns colocados no Al Ittihad, que é um dos grandes, né, do futebol saudita. É verdade. E aí, a nota do GE diz que o meia, Igor Coronado, deixará o Al Ittihad, tem um desejo de atuar no futebol brasileiro, o próprio empresário dele revelou isso, né, onde ele nunca jogou profissionalmente, né, esse é o detalhe. E aí, torcedores do Flamengo fizeram a campanha, o nome foi oferecido, né, essa informação de agora é que ele foi oferecido ao departamento de futebol por diferentes intermediários, né? Mas, no momento, o Flamengo não cogita nenhum movimento no sentido de contratar. Ah, que absurdo, Mauro Santana. Olha, não é que o Flamengo veja o Igor Coronado como um atleta aquém das expectativas, né? Pelo contrário, o futebol rubro-negro o vê como bom jogador, mas o clube tem prioridade no mercado, a contratação do zagueiro Léo Ortiz. E um outro ponto importante é que o Coronado vem de uma liga saudita, onde os salários são muito altos, né? E uma outra prioridade aí que o Flamengo tem na frente do Coronado, de 31 anos, é a potencialização da base. Inclusive o Tite falou ontem na coletiva, após a vitória por 2-0 sobre o Sampaio Corrêa, foi a minha pergunta, né? Eu falei, Tite, a importância de trabalhar com jovens atletas nessa temporada de 2024. Tem aí o Matheus Gonçalves, tem aí o Cleiton, né, que fizeram lá a pré-temporada nos Estados Unidos. O Alcélio, né, aquele lateral esquerdo. Teve gratas surpresas, Ryan Carbone, Ryan Lucas, que entrou no jogo de ontem. Enfim, tem aí o Lohan, que se juntou à delegação. São muitos jogadores, né? E o Tite, daqui a pouco a gente vai ver aqui o que ele falou, né, na coletiva de ontem, dando muita importância. Portanto, Mauro, o Igor Coronado não chega a ser uma carta fora do baralho, mas neste momento o departamento de futebol não pensa em contratá-lo. Olha, eu quero deixar aqui um comentário muito importante, até um desabafo. O Flamengo, às vezes, vai atrás de certos jogadores e não dá importância a grandes jogadores, né? O Igor Coronado é bom de bola, tem uma aprovação muito grande.
todos os comentaristas de futebol elogiam, né, o atleta, o Igor Coronado, e o Evander, que o Flamengo ia dar quase 50 milhões dele lá do Portland Timbers dos Estados Unidos, não chega a metade do que o Igor Coronado joga. É isso que eu não entendo às vezes. O departamento de futebol do Flamengo, o scout, erra muito nesse sentido. Olha aí, uma joia, uma realidade, né? Um cara experiente, bom de bola, meia, e a gente vai precisar muito, que o Flamengo será muito desfalcado por conta das seleções, data FIFA, tem aí a Copa América. E aí, Mauro? Concordo plenamente com você. Lógico, são jogadores de características diferentes, né? O Evander tem funções mais defensivas. O Igor Coronado, ele atua mais ofensivo, ali realizando uma função muito parecida com a do Arrascaeta. Sim. No entanto, ele também pode jogar aberto pelos flancos, inclusive o flanco direito. O Flamengo está procurando um atacante, né, de canto, um ponta direita. Por que não apostar no Igor Coronado, que é um jogador, até pelas suas características e também pela sua qualidade, ele pode realizar diversas funções. A questão é a seguinte: ele já foi procurado pelo Flamengo lá no passado. Durante a pandemia, o Flamengo tentou a contratação do jogador. Naquela oportunidade, ele preferiu permanecer no futebol saudita, era considerado titular absoluto, era o camisa 10 do Al Ittihad. Tinha acabado de chegar, né, Mauro? Exatamente. E naquela oportunidade ele, inclusive, falou publicamente, agradeceu o interesse do Flamengo, se disse muito orgulhoso por despertar o interesse dos dirigentes do Flamengo, mas recusou. Não sei até que ponto isso também pesou agora, né, nesse sentido. Agora, a questão do salário, eu discordo um pouco, porque se ele está rescindindo, o salário já não é mais parâmetro. Não é mais parâmetro. Porque ele passa a receber 0. Então, amigo, para quem não tem nada, metade é o dobro. É diferente quando você vai tirar um jogador de algum clube. Aí você pode até utilizar o salário do atleta como parâmetro. Só que agora ele é jogador livre, né? Ele tá rescindindo o contrato com a Al Ittihad. Ele não tem salário, não tem base. E outra coisa, ele quer, através de seu empresário, ele manifestou o desejo de atuar pela primeira vez, né, como profissional do futebol brasileiro. Ou seja, para ele tomar essa decisão, ele sabe que vai ter que baixar o seu padrão salarial para se adequar não só à realidade do Flamengo, mas a do futebol brasileiro como um todo. É verdade. Eu, particularmente, acho que seria uma excelente oportunidade de mercado. O cara tem 31 anos. No entanto, o jogador se cuidou. Lógico, a Liga Saudita ela tem uma intensidade muito menor que a do futebol brasileiro. Sim. Mas é uma questão de adaptação. Isso aconteceu, por exemplo, com o Everton Ribeiro, que estava nos Emirados Árabes Unidos quando se transferiu para o Flamengo em 2017. Ele demorou um tempo, mas conseguiu se adaptar. Os grandes jogadores sempre encontram mais facilidade de adaptação. Ruim é você pegar um pereba, um perna de pau e tentar fazer ele jogar bola. Aí não vai. Eu sinceramente, acho que o Flamengo deveria, pelo menos, ouvir o jogador. Você quer jogar mesmo? Quanto você quer receber, né? Quais são as suas condições? Quais as luvas? Já descartar, assim, de cara esse oferecimento, eu acho, assim, arrependimento depois, né? Se ele fechar com algum clube brasileiro e comer a bola, jogar muito. A gente tem alguns exemplos disso, né? Eu vou trazer aqui o exemplo mais vivo na memória, o mais recente, o Alan Patrick. Verdade. Tava aí dando mole, dando sopa. O Alan Patrick tava fedendo a peixe. Tava fedendo. E aí, o Flamengo não quis, foi lá, ó, tá arrebentando no Inter, tá jogando muita bola. Tem outros exemplos aqui que a gente vai falar de passado, né? O Montijo na época, o Flamengo não quis, ele foi pro Cruzeiro, arrebentou. O Conca lá atrás, enfim. Então, são alguns moles aí que o Flamengo vem dando nessa questão aí de mercado da bola de contratação. Ô Mauro Santana, martelo batido, o Flamengo tá definindo aí o futuro de Mateuzinho. É no Corinthians? É no Botafogo? Qual o futuro do Mateuzinho? O futuro dele vai ser permanecer no Flamengo. Eu, inclusive, falei sobre isso em vídeos anteriores, durante essa viagem, né, essa pré-temporada do Flamengo, que poderia acontecer. Era uma realidade, a possibilidade dele simplesmente não sair do clube. Ele tem contrato longo, se eu não me engano foi em 2022 que ele fez um novo contrato com o Rubro Negro, né, recebendo um salário maior.
A verdade é que o Flamengo não quer negociá-lo com o Corinthians, tudo por conta do desgaste que foi feito por conta da não passagem dele pelo clube paulista. Ele foi emprestado, né, sem assinar contrato, e o Corinthians depois deu para trás, chegou a dar entrevista para a TV oficial do Corinthians, né, vestindo a camisa de treino do Corinthians, né, e de repente aí o Corinthians... E o problema não foi só a devolução do jogador, foi a nota emitida pela direção do Corinthians criticando a postura do Flamengo. Isso irritou muito o Flamengo. Tanto é, Mauro Santana, que a informação de agora é que o Flamengo comunicou ao staff do Mateuzinho já está sabendo disso, que não vai negociar com o Corinthians. Essa é a informação de momento. O Flamengo não vai negociar Mateuzinho com o Corinthians. O jogador já foi informado. A postura do clube rubro-negro é irredutível, ou seja, a gente pode ter até uma reviravolta quando o Flamengo diz que não vai negociar o Mateuzinho com o Corinthians, o Botafogo pode retornar à parada, até porque o Botafogo está sem lateral. E o Marçal se machucou no último jogo do Campeonato Carioca. O técnico lá, o Thiago Nunes, teve que utilizar o Hugo, né, na lateral direita, mas o Botafogo está procurando aí um jogador da posição. O Textor tem um bom relacionamento com o Landim. Isso pode ser alguma tática, né, do Flamengo forçar aí o atleta aceitar essa proposta do Botafogo. Porque com o Corinthians, pelo Flamengo, não tem negócio. Mauro, é a tua percepção? O Mateuzinho também está escolhendo muito, né? Ele recusou o Red Bull Bragantino, até prejudicando a negociação em paralelo do Flamengo pelo Léo Ortiz, né? Recusou agora o Botafogo, cujo dono da SAF tem uma boa relação com o presidente Rodolfo Landim, né? E bate pé para jogar no Corinthians. Então, eu acho que o Mateuzinho está escolhendo muito, né? Mauro, você não acha que ele está sendo mal assessorado? A carreira dele não está sendo gerenciada como deveria? Porque vamos pegar aqui o exemplo do Red Bull Bragantino, que já negociou jogadores com a Europa. O Claudinho foi para a Europa, né? O Arthur foi para o Palmeiras, do Palmeiras foi para a Europa. O Natan, que foi do Flamengo, foi para o Red Bull Bragantino, negociou com o Napoli, né? Enfim, eu acho que seria um caminho mais curto para a Europa. O Mateuzinho no Red Bull Bragantino ia receber em dia. É um clube empresa. E outra, ia jogar. Ia jogar. No Flamengo dificilmente isso vai acontecer. Tite já deixou muito bem claro que o Varela é o seu titular e o Wesley seu substituto imediato. E uma outra situação, Mauro Santana, o Corinthians tá uma lástima. É um futebol horroroso. O São Paulo quebrou um tabu lá, não tinha vencido na Neoquímica Arena, venceu, ou seja... Eu, na minha opinião, acho que o Corinthians não vai brigar por títulos nessa temporada. O Mano Menezes está lá com um pepino na mão, né? Tá lá com o pepino na mão e não... Não, já estão pedindo a cabeça dele. Já estão pedindo a cabeça dele e o Corinthians está muito mal das pernas. O Cássio chutou o balde aí. Chutou o balde. E o Yuri Alberto, que o Mano Menezes chamou ele de burro. Você é burro! Você é burro! Isso aí viralizou. Mas ele já tinha chamado os jogadores do Flamengo de burros. Pois é. Não lembra não? Lá em 2013, quando ele abandonou o time após uma derrota para o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, ele foi à coletiva de imprensa e comunicou: olha, os jogadores não conseguem assimilar as minhas instruções, por isso eu estou deixando o clube. Aí você, como jogador de futebol, Mauro Santana, está deixando o Flamengo e prefere ir para esse clube que está nessa condição, nessa situação? E não é só o futebol não, né? A diretoria do Corinthians vem metendo os pés pelas mãos. Esse novo presidente que entrou aí, Augusto Melo, pelo amor de Deus. Uma outra situação, Mauro Santana, o Mateuzinho escolhendo o Botafogo é um caminho curto também para a Europa, porque o Textor tem lá o Crystal Palace, tem o Lyon. Não é isso, Mauro? Não tá enrolado o Mateuzinho nessa situação aí do futuro? Eu acho que, concordo com você, ele tá mal assessorado. Eu acho que qualquer pessoa bem intencionada, né, o aconselharia, né? Caso não queira ficar no Flamengo para disputar a posição, também tem isso. O jogador também tem que confiar na sua qualidade. O jogador tem que ter confiança, tem que ter atitude. Ele pode simplesmente chegar e dizer: olha, eu vou brigar pela posição, eu vou conquistar a confiança do Tite e vou me tornar titular pelo Flamengo. Pode acontecer também. Pode acontecer, né? Ele quer sair porque ele acredita, ou, logicamente a gente não está no dia a dia do Flamengo,
ele já pode ter alguma outra informação de que talvez não faça planos, né? Faça parte dos planos, perdão, do técnico Tite. O Fabinho Soldado, que foi contratado lá pelo Corinthians como diretor executivo, é que tá tocando essa negociação aí, tá tentou o Pablo, tomou um chapéu, tomou uma banda do Botafogo. Tomou uma pernada, hein, filho? Pernada de saci. E agora tá tentando o Mateuzinho aí, o Flamengo já disse que não vai negociar com o Corinthians. Bom, por enquanto... O Fabinho tá começando bem, hein? Tá ajudando bastante. Por enquanto é martelo batido, negócio fechado, futuro definido do Mateuzinho. Vai permanecer aí no Flamengo. Ô Mauro, pra gente fechar aqui, uma pincelada da coletiva do técnico Tite ontem. O Tite, como sempre, muito humano, né, nas coletivas, elogiou, enalteceu a atuação do Flamengo. É o quarto jogo do Flamengo, o Flamengo principal, né? Foi o primeiro contra o Audax, o segundo contra o Philadelphia Union, o terceiro contra o Orlando City e o quarto ontem contra o Sampaio Corrêa. Ele destacou também a importância dos jovens, né? Citou vários jovens que ele tem utilizado. Inclusive, ele já tinha falado em algumas coletivas que se for para o Flamengo contratar por contratar, para compor elenco... Pra trazer meia boca... Ele prefere utilizar os jovens, né? A gente já vem dizendo isso há muito tempo. Outra coisa interessante que ele falou, né, foi também destacar a solidez defensiva do Flamengo. Lógico, também a gente está falando do Sampaio Corrêa, que é uma equipe muito limitada, todo respeito ao Sampaio Corrêa, mas é um time muito limitado se comparado ao Flamengo. Mas fato é que realmente nem fez cosquinha no rubro-negro na partida de ontem. Mas fato é que o Flamengo, nesses 4 jogos citados por você, tomou apenas um gol. Nessas 4 partidas. Que foi do Orlando City. Exatamente. Talvez tenha sido o adversário mais forte do Flamengo nesses 4 compromissos até aqui. A grande prova de fogo do Flamengo vai ser o clássico. Sim. E o Tite elogiou também o sistema defensivo, né? Como você mencionou aí, o Flamengo tomou um gol apenas nos últimos 4 jogos. Eu acho que só o que dá pra gente tirar como parâmetro aí é realmente o Orlando City, que é um clube com jogadores de seleção. Então vamos ver aí contra o Vasco, como é que o Flamengo vai sair. Tem mais um clássico em seguida, que é contra o Botafogo. E o Vasco tá mordido, né? Ô, Mauro. Perdeu pro Nova Iguaçu, cara. Mauro, teremos 3 clássicos em fevereiro, hein? Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Fluminense. Negócio de Fla-Flu, hein? Recheado o mês de fevereiro, hein? Ou seja, é um mês pro Flamengo mostrar a cara dele. É verdade. Dizer a que veio para a temporada de 2024. O torcedor tá ainda com o pé atrás, né, Mauro? A galera não tá confiante no futebol do Flamengo até agora, não. Está esperançosa. O torcedor está esperançoso. Está com a esperança renovada. Mas a confiança vem das atuações. Vai adquirindo com o tempo. O Flamengo precisa atuar melhor. O Flamengo teve resultados expressivos, teve uma grande goleada sobre o Audax, venceu até de maneira tranquila o Philadelphia Union, sofreu diante do Orlando City e ontem, principalmente o segundo tempo do Flamengo, foi muito burocrático. Foi nulo. Então o Flamengo precisa melhorar o seu desempenho para aumentar ainda mais a confiança do torcedor. Meu amigo Mauro Santana, o locutor bacana, estará daqui a pouco em seu canal com as principais informações do Flamengo. A gente embarca 1h da manhã? 1 da manhã, né? 1h30 da manhã. Às 2h20. 2h20, né? Então deve ser 1h40 aí. Isso, por aí vai ser aberto o embarque. 6h10 estamos chegando na cidade maravilhosa e que saudade do Rio de Janeiro, que saudade da família. Desembarcando no Galeão. Vamos com tudo. Saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!